3. Thomas Pynchon, 2003. George Orwell nasceu. Eric Arthur Blair, em 25 de junho de 1903, em Motihari, uma pequena cidade em Bengala, próxima à fronteira com o Nepal, no meio de uma região com farta produção de ópio. Seu pai trabalhava lá como agente do Departamento Britânico de Ópio, não prendendo os cultivadores, mas supervisionando o controle de qualidade do produto, do qual a Grã-Bretanha havia muito detinha o monopólio. Um ano depois, o jovem Eric estava de volta à Inglaterra com sua mãe e sua irmã, não retornando àquela região até 1922, na qualidade de oficial júnior da Polícia Imperial Indiana na Birmânia. O emprego pagava bem, mas Orwell decidiu abandoná-lo quando voltou para casa de licença em 1927, para desespero de seu pai, porque o que ele realmente queria fazer da vida era ser escritor, e foi o que se tornou. Em 1933, com a publicação de seu primeiro livro, Na Pior em Paris e Londres, adotou o pseudônimo de George Orwell, nome pelo qual ficou conhecido desde então. Orwell fora um dos nomes que havia utilizado enquanto vagabundeava pela Inglaterra e cuja inspiração pode ter sido um rio homônimo em Suffolk. 1984 foi seu último livro. Quando foi lançado em 1949, Orwell havia publicado outros 12, incluindo o muito aclamado e popular A Revolução dos Bichos. Num ensaio datado do verão de 1946, Why I Write, porque escrevo, ele recordou que A Revolução dos Bichos foi o primeiro livro em que tentei, com plena consciência do que estava fazendo, fundir intenção política e intenção artística num todo. Não escrevo um livro há 7 anos, mas espero escrever outro em breve. Está destinado a ser um fracasso. Todo livro é um fracasso, mas tenho alguma clareza de que tipo de livro desejo escrever. Logo depois, estava trabalhando em 1984. De certa forma, esse romance foi uma vítima do sucesso de A Revolução dos Bichos,
lido por muitas pessoas como uma franca alegoria do destino melancólico da Revolução Russa. Desde o minuto em que o bigode do grande irmão surge no segundo parágrafo de 1984, muitos leitores, lembrando imediatamente de Stalin, mantiveram o hábito de tecer analogias ponto a ponto, como haviam feito na obra anterior. Embora o rosto do grande irmão certamente seja o de Stalin, do mesmo modo que o rosto de Emanuel Goldstein, o desprezado herege do partido, é o de Trotsky, os dois não se alinham a seus modelos de maneira tão elegante quanto Napoleão e Bola de Neve em A Revolução dos Bichos. Isso não impediu que o livro fosse vendido nos Estados Unidos como uma espécie de tratado anticomunista. O romance foi publicado no auge da era McCarthy, quando o comunismo era oficialmente condenado como uma ameaça mundial monolítica e não havia motivo até mesmo para distinguir Stalin de Trotsky, assim como não haveria motivo para que pastores ensinassem às ovelhas sobre as nuances do reconhecimento de lobos. O conflito da Coreia de 1950 a 53 logo lançaria um foco sobre a pretensa prática comunista de imposição ideológica através da lavagem cerebral, um conjunto de técnicas supostamente baseado no trabalho de Pavlov, que treinara cães para salivar respondendo a estímulos, de modo que os tecnocratas soviéticos que vieram depois dele estariam condicionando seus espécimes humanos a reflexos políticos úteis ao Estado. Presumia-se que os russos estavam compartilhando esses métodos com seus fantoches, os comunistas chineses e norte-coreanos. Que algo muito parecido com o processo de lavagem cerebral aconteça com Winston Smith, o herói de 1984, em longos e aterrorizantes detalhes, não causou surpresa aos leitores determinados a interpretar o romance como uma simples condenação das atrocidades stalinistas. Esse não era exatamente Essa não era exatamente a intenção de Orwell. Embora 1984 tenha fornecido apoio e encorajamento a gerações de ideólogos anticomunistas detentores de reações pavlovianas próprias, a política de Orwell não apenas era de esquerda, mas a esquerda da esquerda.
Ele fora à Espanha em 1937 para lutar contra Franco e seus fascistas simpáticos ao nazismo. E lá aprendeu rapidamente a diferença entre o antifascismo real e o falso. A Guerra Espanhola e outros eventos de 1936 e 37, escreveu 10 anos mais tarde, fizeram a balança pender. E depois disso, eu sabia onde estava. Cada linha de trabalho sério que redigi desde 1936 foi escrita, direta ou indiretamente, contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático, tal como o conheço. Orwell via a si mesmo como um membro da esquerda dissidente, distinta da esquerda oficial, que significava basicamente o Partido Trabalhista Britânico, do qual boa parte ele passara a enxergar bem antes da Segunda Guerra Mundial como potencialmente, se não já fascista. Mais ou menos de forma consciente, fez uma analogia entre o Partido Trabalhista e o Partido Comunista sob o domínio de Stalin, os quais sentia eram movimentos que professavam a luta das classes trabalhistas contra o capitalismo, mas que, na verdade, estavam preocupados apenas em estabelecer e perpetuar seu próprio poder. As massas só existiam para ser manobradas por seu idealismo, seus ressentimentos de classe, sua disposição para trabalhar em troca de pouco e para ser vendidas repetidas vezes.